Continuando com a mensagem do Evangelho de Lacordaire, ele diz assim: bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado, exemplo de humildade. Entretanto, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Sem a caridade, sem a humildade, podereis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. A quem o Espírito se refere? A Jesus Cristo, não é? Lembrai-vos da sua humildade, lembrai-vos daquele que vos salvou, né? Aí ele dá uma pincelada relativamente profunda no orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a de pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Oh, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador, por sua vez, feito duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribua nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Humildade nivela todos os seres humanos, coloca todos em um mesmo plano, não difere o rico do pobre, o pobre do rico, todos são iguais. A única diferença que porventura possa existir é que um tenha adquirido mais moralidade do que o outro. Mas isso não quer dizer que se o pobre adquiriu mais moralidade, ele seja pobre de espírito. Não, ele é rico de espírito. Se o pobre materialmente adquiriu mais riqueza espiritual, isso que o identifica com o Criador. Isso é que faz com que ele se identifique com o Mestre. O problema da riqueza e das moedas sempre trouxe problemas junto aos discípulos, principalmente ao nosso querido Judas. Ah, Judas, Senhor, a bolsa é pequena, mas a primeira coleta que fizemos para a construção
do colégio apostolar na terra. Ah, Judas, a bolsa verdadeiramente é pequena, mas não venhas a sucumbir ao peso desta bolsa. Olha, às vezes eu fico pensando como que o Cristo podia ter uma penetração psíquica tão grande com os apóstolos. E não tinha opção de escolher outros. Tinham que ser eles, eram eles e foram eles. Entende? Ah, Judas, realmente a bolsa é pequenininha, mas cuidado para que não venhas a sucumbir ao peso da bolsa. Ele sabia que o Judas não ia aguentar, que ele ia sucumbir, e o peso da sua queda custou a sua própria vida. Se suicidou. Não aguentou, porque, na verdade, Judas não era mau no termo em que nós entendemos maldade. Ele era, sim, ignorante. Ele valorizava muito a moeda, mas isso não queria dizer que ele era uma pessoa má. Ele era uma pessoa ignorante. Para ele, tinha valor a riqueza, o púlpito, né? A grande construção do colégio apostolar. Ele achava que Jesus ia construir um templo, né? A sua igreja seria um tamanho de um templo. Na verdade, a igreja de Jesus foi lá dentro da casa de Pedro, não é? Mas Judas era Judas e nós somos nós. A compreensão de Judas era a compreensão de Judas. A nossa compreensão é a nossa compreensão. Isso não quer dizer que nós temos diferença do nosso irmão Judas. Isso não quer dizer, de forma alguma. Entende? É muito importante e fundamental que a gente compreenda firmemente que o que vai pesar na balança em termos de valor é as conquistas morais. E as conquistas morais, elas não são uma coisa fenomenal. Não. São pequeninos e simples atos de respeito, de solidariedade, de benevolência, de prontidão perante o necessitado. Nós não podemos medir demais para fazer o bem. Não podemos ficar medindo para tentarmos fazer o bem. Não. Devemos fazer o bem. Continuando um pequenino pedaço da parte do egoísmo. Ó rico, o Espírito diz, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Olha que coisa maravilhosa. Eu dou a esmola, mas não dou a mão. Eu não dou o abraço. Pois que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos. Dirás eu, de sangue nobre,
igual a este miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despiu-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? Lacordaire, 1863. Ainda estamos dormindo, caríssimos. Humildade. Nós precisamos treinar a humildade. Não dá para desenvolvê-la da noite para o dia. Nós temos a plena convicção disso. Não dá. Mas nós temos que treinar. Voltaremos.